nação! Como é que você tá, mano? Estamos aí dentro do Pipocando. Meus amigos, às vezes o disco nem precisa começar a tocar pra causar polêmica, confusão. Tem capa de disco que consegue ser mais provocativa do que as próprias músicas. É, bicho. É por isso que a gente hoje vai falar das capas de álbum mais polêmicas da história. Em 1966, os Beatles estavam no auge e lançaram o álbum Yesterday and Today, uma compilação que a gravadora Capitol montou para o mercado americano, juntando músicas de vários álbuns diferentes. Tanto que eu nunca vi esse álbum, porque eu conhecia só a discografia dos Beatles. É, um disco feito pro mercado dos Estados Unidos, né? Mas o que era pra ser só mais um sucesso virou um problemão por causa da capa, que mostrava os 4 vestidos de açougueiros com pedaços de bonecas e carne crua no colo, assim, tipo... Uma cena grotesca. Caramba, a ideia, meus amigos, foi do fotógrafo Robert Whittaker, que queria fazer uma obra pop art, sabe? Uma coisa assim meio satírica, sobre essa coisa de idolatria que rolava em torno da banda. Porém, a galera não entendeu nada e teve gente que achou ofensivo, nojento e até interpretou como uma crítica à guerra do Vietnã, o que o próprio John Lennon chegou a meio reforçar nessa época. Todas as entrevistas que eles deram, que era muito engraçado, eles sempre zoavam. Eles eram chacoteiros, assim, Sim. Amantes de Monty Python, acho que eles se inspiravam, né, na zoeira. Tem a história do Paul, sempre que alguém fazia uma pergunta escrota pra ele fazia assim, né? Ah, eu não sabia Ele disso. coçava assim, ó. Assim? Assim, ó. Maravilhoso. Como o Capitol recebeu um caminhão de reclamações, meus amigos, a gravadora recolheu cerca de 750 mil cópias e colocou uma nova foto em cima, a famosa trunk cover, com os Beatles pousando em volta de um baú. E um deles dentro desse baú, assim, ó, fazendo um estilinho índio, assim. O que quer dizer, será? Será que é o Paul que depois morreu? Ou enterraram a nossa ideia? Exato. Essa confusão transformou o disco num item de colecionador e hoje versões originais da capa do açougueiro chegam a ser vendidas por mais de $100 mil. Meu Deus, é tipo uma raridade. Então, tem um disco dos Beatles de 78, que é uma coletânea, chama Rarities, que quer dizer literalmente raridades, que eu tinha, inclusive, não sei aonde que tá, talvez esteja com os meus irmãos, que tinha essa foto dentro, e tinha várias outras fotos raras deles. Tinha a versão de She Loves, os fãs alemães. Ah, é muito divertido. É, cantada em alemão. Você lembra como que é? Se liebt dich, ja, 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 eu lembro. Bom, outra capa bem polêmica, essa todo mundo conhece, galera, é Nevermind do Nirvana, aquele que tá o bebezinho pelado nadando. Surgiu em 91 com aquela capa daquele jeito e logo se transformou uma das capas mais polêmicas da história da música. O bebê peladinho nadando atrás de uma nota de dólar, presa em um anzol. Até agora eu não consigo saber o que ela quer dizer exatamente, Bicho, mas é uma crítica. É que a gente já nasce atrás do dinheiro. Ah, é óbvio, é né? isso, claro, então eu sei. Não sei, né? Não, eu acho que é isso. Dinheiro! Dizem que a gravadora tentou censurar, mas o Kurt Cobain bateu o pé e falou: cara, beleza, se vocês forem censurar, vocês têm que colocar escrito: se isso aqui te ofende, você deve ser um pedófilo enrustido. Ah, porque eles queriam censurar a capa, não pela mensagem, mas porque tinha um bebê com pela genitália do bebê. De exato. fora. Mas tadinho, tão bonitinho o bebezinho com o pico de fora. Aquilo te Quem ofendeu? nunca trocou fralda? Ah, tem um monte de gente que nunca trocou fralda, né? Então. Nunca troquei fralda. Na época, meus amigos, já rolou um barulho por causa dessa história de nudez infantil, mas nada que segurasse o sucesso, né? O disco explodiu e virou depois um símbolo dos anos 90. Eu tenho aqui um quadro do Nevermind, né? Sim, é um ícone pop, né? Décadas depois, a polêmica voltou. O bebê na foto, Spencer Elden, processou a banda alegando exploração. O caso chegou a ser arquivado, mas voltou à justiça em 2023 e ainda não foi dado o veredito, hein? Nossa, que bizarro, né? Ele alega que ele foi explorado. Foi exposto, né? Não, se você pensar assim, que provavelmente ele não tá rico,
ele não recebeu muito dinheiro pra isso, e hoje ele olha a foto dele em todo lugar, a foto dele pelado, nu, é a coisa mais... um ícone da cultura pop. Eu acho que tem uma questão aí, eu não sou, né, advogado, mas quem que é responsável por ele? A mãe, o pai? Então o processo devia ser contra eles, né, que expuseram o filho. Né? Ou seja, meus amigos, mais de 30 anos depois da capa, Nevermind continua incomodando e rendendo muita discussão por aí. Em 1987, o Guns N' Roses lançou Appetite for Destruction, mas o disco não chegou às lojas com aquela capa famosa da cruz. Sabe, com aquelas caveirinhas, ela veio com uma capa muito mais polêmica. Ela vinha de um quadro do artista Robert Williams, e a imagem mostrava uma mulher claramente violentada por um robô e um monstro metálico vindo talvez punir a máquina. Eu me lembro dessa capa que um brother meu tinha essa versão. Eu achava aquilo muito bizarro, assim. Era muito esquisito, né? E eu achava que era outro disco, né? Mas era o mesmo disco, só mudava a arte. O impacto foi imediato. Várias lojas recusaram vender esse disco e grupos conservadores exigiram que a gravadora tomasse providências. A solução, meus amigos, foi mudar tudo. A capa passou a ser aquela cruz com 5 caveiras, cada uma representando um integrante da banda, e o quadro original ficou escondido no encarte. Louco, porque eu era criança, eu gostava na época de Guns, mas eu não conseguia entender, né? Isso, pra mim era tipo uma figurinha de chiclete que tinha esse estilo, sabe? Tipo Stamp Color, assim, aquelas um monstro muito louco derretendo, robô, uma mina, não sei, não eu vou te falar, eu nem entendi, entendeu? Eu tinha 13 anos, né? Que já é uma época que você já tem uma cabeça um pouquinho, né? Pensando em coisas estranhas. E eu confesso que eu não tinha percebido. Não, e olha essa, o Axl Rose, antes de ir com essa capa, ele queria usar a explosão da Challenger, o ônibus espacial, que explodiu ao vivo na TV. Que morreu todo mundo. Mano, surreal. Mas pela aí, né? Mas posso falar, isso é uma coisa importante, cara. Era uma época que não tinha internet, não tinha nada. A única mídia era a TV e o rádio. Ninguém tinha oportunidade de se comunicar. E pras bandas, a capa do álbum era um momento de fazer barulho, de chamar atenção. Eu vejo muitas bandas, depois, quando foram se justificar dessas capas, elas falaram isso, cara, era uma loucura. Era uma banda tentando chamar mais atenção que a outra. Mano, falando de Challenger, você já viu a trend de teoria da conspiração? Não. De que as pessoas da Challenger não estavam na Challenger. A Challenger foi uma explosão fake. Nossa, que delícia, eu vou procurar isso, adoro. Não, depois você fuça isso aí, mano. É maravilhoso? Você vai... Eu sei, cara. É teorias da conspiração, né? Por que o Sakane não falou isso? Se bobear, ele tá produzindo. Não, ele tá chegando lá. Ele ainda não bota tanta fé, entendeu? É improvável pra caralho. Tá. Mas é o que tá se parecendo. Em 71, os Rolling Stones lançaram Sticky Fingers com uma das capas mais ousadas do rock. Um close de um jeans masculino com um zíper de verdade. Ideia do maluco do Andy Warhol, um cara muito importante da pop art. A capa não era só uma provocação sexual, ela tinha um truque físico. Você podia abrir aquele zíper e você revelava uma foto com uma cueca por baixo. E o design foi feito por um cara chamado Craig Brown, que é especialista em capas interativas. Então, isso é muito legal, você pensar que você tinha na sua stand lá 10 vinis, toda vez que você olhava pra ele e ainda tinha uma coisa interativa, era um relacionamento com a banda, né? Só que isso, meus amigos, virou um pesadelo logístico. O zíper arranhava os discos quando eles ficavam empilhados e as lojas reclamaram que os LPs estavam chegando danificados. Olha que louco. E a solução foi mandar fecharem o zíper na altura do rótulo central para não estragar os discos, né? E teve também um problema cultural, né? Na Espanha, durante a ditadura do Franco, a capa foi censurada por ser considerada obscena. Tinha uma foto de uma virilha. Esses ditadores são uns puta chato, né? É chato. Não tem ditador da putaria? Chegou o ditador da putaria. No lugar, meus amigos lançaram uma arte alternativa com uma lata cheia de dedos e ainda trocaram a faixa Sister Morphine por uma música do Chuck Berry. E até hoje ninguém sabe ao certo quem era o modelo dessa foto. Já falaram em nomes da turma do Andy Warhol como Jed Johnson, o Corey Tipping e até o ator Joe D'Alessandro, mas o mistério até hoje se mantém
essa capa numa aura lendária. Total, e muito interessante, né? Ver como o Andy Warhol era um cara que fazia capa pras bandas na época, né? Tipo, era um negócio assim, como o Dali também fez muita coisa na época, dessas coisas pop, mas eu acho que o Andy Warhol levou a arte pop a um nível muito maior, ou seja, as pessoas deviam falar, isso não é arte, isso é capa de álbum, isso, e o cara não, fazia coisas muito interessantes a partir dessa mídia. Fica aí, galera, a crítica, né, usada pra quem acha que não é arte, né? Em 95, meus amigos, Planet Ramp... Eu lembro, velho, eu lembro. Você lembra? Porra, o Planet Ramp, ele lançou o seu primeiro álbum, que chamava Usuário Medicinal. Não, tô brincando. Hoje seria isso. O Usuário, e a capa já mostrava que vinha a banda em volta de uma mesa de sinuca, com o globo, né, o mundo, né, eles estavam lá jogando sinuca com o mundo, e umas folhas de maconha estampadas no encarte. Bonito. O problema é que no Brasil dos anos 90 falar em legalização da erva era quase proibido e qualquer símbolo ligado a cannabis virava alvo de censura. Sim, era uma época onde você era preso por apologia, você não podia nem falar nada, tipo, defender. Andar com uma camiseta com folha de cannabis Você na tava rua, em cana. tava fudido. E hoje em dia tem canais que falam de cannabis. Sim, e os canais que falam de cannabis são os cannabis, né? São os canais. Um abraço aí pro 12. Eu fui lá, falei com eles, descobri que eles não são tão maconheiros. Olá. E aí eles descobriram que o Pipocano também não assiste tanto filme e a gente quase trocou de canal. É. Eu não ouço música. Porra, é uma loucura isso. Eu sou surdo YouTube dessa é orelha. tudo mentira. Não deu outra, meus amigos. Cartazes promocionais do disco chegaram a ser recolhidos e substituídos por versões com ursinho verde no lugar da folha. Mas é também porque, assim, a capa foi um detalhe, né? Os caras foram em cana porque o álbum era sinistro. Essa repressão não parou por aí. Em Brasília, a polícia chegou a apreender CDs em lojas sob acusação de apologia às drogas. Caramba, o clima foi tão pesado, galera, que 2 anos depois, de 97, parte da banda foi presa depois de um show. Exatamente por esse motivo. Eu lembro que Eu lembro disso. Eu tava em um show da Rádio Mix, era Planet Ramp, Nat Roots e, sei lá, Tijuana, qualquer coisa. Qualquer coisa de maluco, assim. E a polícia invadiu, bomba de gás lacrimogênio. Na época eu perdi meu celular, meu tijolão, meu bip, alguma coisa assim. Quase tomei porrada. E tipo, porque estavam, sei lá, fumando maconha no show, algo que é normal. Você vai no show hoje do Caetano Veloso. Não, o Caetano Veloso é um péssimo exemplo, mas assim, lógico que não tá fumando. Mas hoje em dia a maconha é droga de CEO. Num vape. Um vape legal ali com a sua cannabis, entendeu, bicho? Muito interessante. É marca de pendrive. Não é pendrive, merda. Pendrive, cara. Ou seja, a capa do Usuário não só era uma provocação visual, ela ajudou a cristalizar essa imagem do Planet Ramp como símbolo da luta pela legalização, mas também colocou o grupo no olho da censura e da perseguição policial. Tipo, mano, esses caras aí, ó. Em 1976, a banda alemã Scorpions lançou o disco Virgin Killer e a capa original entrou pra história como uma das mais escandalosas de todos os tempos. Só o título já tava cancelado, né? Matador de Virgens já tava cancelado. As ideias dos caras, mano, na boa. Assim. Não, na boa, horrível, de mau gosto, cara. Na capa tem uma mina pré-adolescente, completamente nua, com um efeitinho ali cobrindo a região íntima, tá ligado? Não, tipo, uma pose sensual, vai se fuder. Bizarro, né? A RCA, gravadora deles, defendia com uma ideia conceitual. Segundo eles, o título Virgin Killer não falava de sexo, mas do tempo como assassino da inocência. Em vários países a capa foi proibida ou lançada como uma versão alternativa onde mostrava apenas a banda, né? Em alguns lugares o LP chegou a ser vendido lacrado com plástico preto, escondendo a imagem, que devia dar muito mais vontade de comprar. Décadas depois a polêmica voltou com força. Em 2008 a Internet Watch Foundation, órgão britânico que combate material de abuso infantil, colocou a página da Wikipédia sobre o álbum na lista de bloqueio por um tempo. Em 2015, o assunto rendia ainda processo. Um tribunal na Suécia classificou a capa de Virgin Killer como pornografia infantil dentro da legislação local, né? Mas né? O vocalista Klaus Meine admitiu em entrevista que a gravadora passou do ponto nos anos 70 e que eles jamais fariam algo assim novamente. Total, a banda disse que a editora usou a polêmica como estratégia de marketing, né? E acabou criando aí uma cicatriz eterna na história do rock. Beira de mar, beira de mar, beira...
Por falar em nudez, o Caetano Veloso lançou o disco Joia em 75, um ano antes, e a capa original mostrava ele, a esposa Dedé Gadelha e o filho Moreno, nus, com pombas desenhadas cobrindo as partes íntimas. Cara, eu acho que eles queriam também se aproveitar dessa onda de vamos chamar atenção com a capa, né? Eu acho que no caso do Joia tinha uma coisa bem pacifista, mágica, essa coisa John Lennon. da família. Exatamente. O Scorpions não, cara. É nitidamente uma coisa sexual. Assim. A ideia, galera, era transmitir afeto, paz, naturalidade, tanto que é bonito, né? Uma arte bonita. Só que no período da ditadura militar, mano, os caras não gostaram dos militares, né? E a imagem, ela foi considerada indecente, subversiva. É que assim, eu imagino hoje alguém que tem uma cabeça mais fechada, olhando aquele álbum e fala, que porra é essa? Até hoje eles acham estranho o Caetano. Como esse LP foi barrado pela censura, eles fizeram uma capa branca, trazendo só as pombas soltas, sem a foto da família junto. O curioso é que a capa original dialogava com a ousadia de trabalhos, como por exemplo Two Virgins, do John Lennon e da Yoko Ono. Então, tipo, tinha isso mesmo. Era mais sobre contracultura, sobre liberdade, do que qualquer outra coisa. Não era comunista também, como a ditadura poderia afirmar, mas era subversivo. Mas era uma coisa provocadora, assim. Provocadora. Né? Enfim. Essa controvérsia voltou em 2017, quando o Caetano postou essa imagem no Instagram e a rede social removeu, falando que era a violação das regras de nudez. E ele rebateu dizendo que o que você vê ali é amor e respeito. Com isso, galera, Joia virou um símbolo de como a arte do Caetano nunca deixou de cutucar, né, galera, a moral vigente, tanto do passado quanto agora. Isso foi legal mesmo, o cara fazer isso, né? Ele colocar lá e ele ser censurado pela rede social. Uma foto de 40 anos atrás, 50. Será que Nevermind seria censurado por a biloguinha do bebezinho? Provavelmente. Pô, depois a gente testa. Momento de puro amor, de puro amor. Vação, foi muito bom. Galera, continua aqui com a gente. O Pipocando Música, ele vai estar aqui no canal principal do Pipocando. E isso é muito legal pra gente conseguir concentrar todo o conteúdo. Eu conto com o apoio de vocês. Tamo junto. E também segue o meu canal aqui no YouTube. Titio tá lá, vai começar a postar uns bagulho louco, não é? É isso aí. Tá aqui embaixo o canal. Qual que é o canal, Vação? Felipe Vação. É Vação. Não, Felipe Vação. Felipe Vação. Vação tem a família inteira, né?